sempre. A gente estava falando de comprimento, função comprimento de arco, né? Só para lembrar, tipos regulares, né? Que eu falo assim, alfa que em R2, curva parametrizada, diferenciada e regular, né? Aí eu já posso trocar essa frase de 4 palavras por simplesmente curva regular, tá bom? Curva regular. Então, para nós, daqui para frente, curva regular é uma curva parametrizada, diferenciável e regular. Lembrando que diferenciável que existe de classe infinito e regular, todos os vetores tangentes são não nulos, ok? Para isso, para esse tipo de curvas, você tem a função comprimento de arco. Então, você fixa um ponto no intervalo e daí constrói essa função. Ela é chamada de S, né? Ela depende do parâmetro, do parâmetro da curva, que eu chamo de U, e o que você faz é calcular o comprimento da curva, da corda, né? Da curva a partir do parâmetro A até o valor do parâmetro U, tá bom? Então, se você tem o traço aqui, você tem aqui alfa de A e aqui alfa de U. O que você está calculando é esse comprimento a menos de sinal, ok? Beleza? Função comprimento de arco. Arco a partir de alfa a partir de A, né? Bom, a gente provou também que uma condição necessária e suficiente para o parâmetro escolhido for o parâmetro comprimento de arco, né? Assim temos a definição de estar parametrizado pelo comprimento de arco, né? Então, alfa está parametrizada pelo comprimento de arco, que eu denoto assim, parametrizada pelo comprimento de arco, né? E, por definição, isso quer dizer que ao calcular S de B, né, eu tenho que obter o quê? S de B tem que ser o quê? Tipo, tem que ser, Página 39, definição, proposição 3.4. tem que ser a diferença se estiver parametrizado pelo comprimento de arco, ou tem que ser a diferença dos intervalos, B menos A, dos extremos. Definição é isso. Estar parametrizado pelo comprimento de arco significa que, ao calcular o comprimento de arco entre A e B, que seria aplicar esse a B, né, Isso, eu teria que ter B menos A. exato. Tá? E por teorema, a gente provou que isso é a mesma coisa que quando derivar relação parâmetro, Isso o é vetor sim, tem que ser unitário, né? exato. E Beleza. Então, isso que a gente fez, grosso modo, da última vez, correto? Alguma dúvida? até Isso, aí tá ok. isso é só um resumo rapidinho do que fizemos, né? Então, agora sim, nossa proposição, aqui na 40, proposição 3.6. Sempre que a curva for regular, eu posso reparametrizar essa curva usando a função comprimento de arco, tá? 3.6.
que seja alfa uma curva regular. Tá? Seja S função comprimento de arco da curva alfa a partir de A. Tá? O I e A em fixado. Tá? O A é fixado. O U varia, né? Você pega a função comprimento de arco, né? Então, o que que acontece? A gente já estudou um pouquinho essa função, né? Essa função é de que tipo? Essa função é injetiva? Temos que S é injetiva, a imagem de, portanto, vai ser intervalo aberto também. Falo. E a inversa, ela permite reparamento injetiva, na verdade é de classe infinita, né? Diferenciável, se H e a inversa. Então, hum, então, beta, ó, composto com H é uma curva regular, tá? Parametrizada pelo comprimento de arco, tá bom? É claro o enunciado? Então, Você usa sim. a função comprimento de arco para reparametrizar a curva alfa, e essa curva alfa, reparametrização nova, que é chamada de beta, ela é uma curva cujo, cuja, cuja função comprimento de arco, ela é exatamente a diferença entre os valores do parâmetro, né? Então, vamos fazer a prova. A gente já tinha comentado algumas coisas sobre a função S, né? Então, qual é a derivada de S em relação ao U? Alfa linha de U. A norma, na verdade, de alfa linha de que é estritamente crescente. Isso aqui é positivo, né? Isso, Sempre positivo, portanto, a função é injetiva, né? exato. A primeira derivada é contínua, né? Porque é igual a essa função que é contínua, e eu consigo derivar infinitas vezes, né? Qualquer quantidade de vezes, e sempre obtenho uma função contínua, né? Então, é diferenciável. Aqui, pelas nossas considerações das primeiras aulas, isso aqui é uma afirmação verdadeira, né? Função injetiva, contínua, imagem de intervalo, intervalo. Intervalo aberto, tem que dar intervalo aberto aqui, né? Pronto. Agora, vamos considerar a inversa, né? A inversa tem que ser diferenciável também, né? Ou seja, essa afirmação aqui temos isso, é verdade, para todo o I, né? Seja H de J I, a
a inversa de S. Pelo teorema da função inversa, H é de que classe? É C infinito também. H é diferenciável, muito bem. Diferenciável, ela já é injetiva, né? Porque você tem... Ah, não, tem mais, né? Qual a derivada de H em relação a S? Teorema da função inversa. Qual é a A inversa? inversa, então, vai ficar dH sobre del C. S. A inversa Ah, da sim, derivada de S em sim. relação a U, né? Exato. Que é 1 sobre alfa i de U, correto? Isso. Já podemos, então, calcular até a inversa, a derivada da inversa, né? Sempre positiva, né? Portanto, ela também é injetória, né? É crescente, aliás. A inversa de H é crescente, né? Perdão, a função H é crescente, porque sua inversa sua derivada é positiva, né? Bom, nesse caso, então, a gente pode, né? Portanto, concluir que beta igual a alfa composto com H é uma reparametrização de alfa, né? Porque a única coisa que tem que ser provada, né, é que H é uma função diferenciável com inversa, com injetiva, né? Função diferenciável injetiva, né? Parametrizada pelo... É uma reparametrização, perdão. É uma reparametrização de alfa, né? Resta provar o quê, né? Que essa reparametrização nova é uma curva regular parametrizada pelo comprimento de arco, né? Para isso, a gente usa o teorema, né? Esse daqui. Tem que provar que os vetores tangentes da curva beta são de que tipo? Os vetores tangentes da curva beta tem que ser de que tipo? Para ser beta uma curva PPCA. Vetor unitário. Vetores unitários. Muito bem. Isso já prova que é regular, né? Porque, em particular, os vetores não podem se anular, né? Então, para calcular a derivada de beta, a gente usa a regra da cadeia, né? Então, a derivada de beta em relação a S, pela regra da cadeia, é o quê? Vamos colocar, pera, só vamos fazer uma... Vamos que S de U, perdão, vamos que H de S é igual só... Essa foi a mudança de parâmetro, né? O parâmetro antigo era U, o parâmetro novo é H, né? Temos isso, né? Portanto, isso quer dizer o quê? Que beta de S é igual a alfa de U, correto? Agora deriva em relação a S. O lado direito é a derivada de beta em relação a S. O lado esquerdo é o quê? Regra da cadeia. Como que fica? Fica alfa de T vezes a derivada de U vezes a derivada do que está dentro, em relação a S. Derivada de U em relação a S seria a derivada de H em relação a S, né? Por causa Isso. disso, né? Seria o quê? Porque pelo nosso cálculo anterior vai ser o inverso do módulo Isso fica tangente a curva alfa, né? Então você sobre. tem o versor, né? O versor É, do vetor tangente da curva original, né? isso. Em particular, você tem que o módulo de beta Isso. em relação a S é igual a 1. 1. Bom, acabou. Tá certo.
E o que falta, então, é dar um nome especial para essa curva beta, né? Alguma pergunta sobre a demonstração, tá claro? Demonstração não é tão complicado. Na verdade, só usou o que você tinha falado nas outras aulas, e a gente usou isso recorrentemente. A gente só usou o que a gente foi discutiu já diretamente, não teve que fazer nenhuma ponte, né? Isso aqui é direto da definição, proposição anterior, né? Bom, então, essa curva beta vai receber o nome. A beta se chama reparametrização de alfa pelo comprimento de arco, tá? Dizemos que a curva beta, curva beta da proposição 3.6, proposição 3.6 é uma reparametrização de alfa pelo comprimento de arco, tá? Por que eu usei a palavra uma? Teria mais uma? Tem mais uma? Quantas funções comprimento de arco eu tenho? Porque a função vai depender do comprimento do arco e vai depender do T fixado, do T do zero fixado lá na Pois. integral. Então, a função comprimento de arco, ela não é única, né? Você fixou um A para construir a função comprimento de arco, né? Então, cada um de vocês poderia ter fixado um A diferente. Então, você tem uma função comprimento de arco diferente. Então, você tem uma curva beta diferente, tá? Você pode ter várias parametrizações, reparametrizações para o comprimento de arco, tá? Mas o que vai mudar é basicamente, não muda nada. O traço é o mesmo, as curvas têm essa condição aqui, né? E o que você estará fazendo é o parâmetro, a curva começa a ser percorrida em um ponto diferente, só isso, tá bom? Então você não tem unicidade, mas as outras não são muito diferentes entre si, tá bom? Beleza? Agora sim, então podemos estudar os dois exemplos que tem aqui no livro, né? Exemplos 3.7. Exemplo A. Nessa altura do campeonato, vocês têm que saber, já dizer de cara, que curva é essa aqui. O ER e os pontos A, B, C e D são números, né? Fixados com A quadrado menos B quadrado diferente de zero, tá? Que curva é essa? Qual o traço dessa curva? Uma reta. Uma reta. Pronto, então foi uma reta, né? Então vamos encontrar a função comprimento de arco a partir do zero, tá? S integral de zero a U de alfa' de V em módulo de V. Qual a norma do vetor tangente de U? Alfa raiz quadrada de Qual o vetor tangente de alfa, João? alfa e. Ah, não, ali é A e vírgula B. Vetor AB, né? Então Isso. aqui é integral de zero a U da Raiz raiz quadrada quadrada ao de quadrado do quadrado.
D. Essa condição é a que permite que seja uma reta de verdade, né? Você tem o vetor tangente não nulo, né? Bom, é uma constante, você está integrando uma constante em relação a V, então a integral é o quê? Raiz quadrada de A ao É a quadrado constante, constante vezes o o comprimento do intervalo de integração, que é exato. U. ok, beleza. Então você encontrou S. Qual é o próximo passo para fazer a reparametrização? Pegar a inversa. Inversa. Então, nesse caso, é só colocar U como função de S. Quem é U como função de S? É S É só sobre isolar, né? isso. S sobre a raiz quadrada disso. Ok, A quadrado menos B quadrado. E essa é a sua função H, tá? U é a função H de S. Pronto. E agora a beta, mesma coisa que fazer alfa de U, e colocando U como função de S, né? Ou seja, você fica com alfa aplicado a S sobre G quadrado mais B quadrado. Pronto. Aí, pronto. O que que tem? Do lado direito agora, você tem que ver a definição lá, né? Fica vezes isso Seria sobre raiz AS sobre raiz de A quadrado mais B quadrado. mais C. E depois teria B Isso, sobre BS sobre a raiz mais D. mais D. E o S varia em que intervalo? Se o U varia na reta toda, o S varia em que intervalo? Bem na reta toda, né? Na reta toda, muito bem. Tá, então veja que a parametrização pelo comprimento de arco, ela parece que não deixa as coisas com uma expressão melhor, né? Cada duas expressões é mais simples. Essa aqui, essa primeira ou a última? Qual é a mais simples das duas? A primeira, obviamente. A primeira é mais simples, né? Então, parece que não tem vantagem, mas a gente vai ver que tem vantagem sim. A vantagem é que a gente consegue definir os conceitos geométricos de uma forma mais clara. E aí depois a gente vai provar que essa reparametrização, na verdade, não é necessária, tá? Só é necessária para como uma passagem para a gente conseguir definir os conceitos geométricos de forma clara, tá? Bom, tudo bem então? Tudo ok, por aqui. Beleza. Vamos lá. Agora tem uma curva chamada de espiral logarítmica. Essa curva é bem importante e bem bacana. Ó. Espiral logarítmica. Logarítmica. Tá certo isso? Tá, né? Bom, então essa curva é a seguinte. Você tem o parâmetro U é transformado no ponto elevado a U cosseno de U elevado a U seno de U. Tá bom? U em R, tá? Essa curva chamada de logarítmica, tá? Então, como é que é essa curva? Qual o traço dessa curva? Vamos pensar um pouquinho em como seria o traço dela, né? Vou puxar isso aqui para baixo. Eu acho que não tem o I não, porque o logaritmo ali, depois do T você colocou o I, foi? Oi? Ah, depois do T ali é um I, é? Acho que não tem não, porque logaritmo não E? tem. Sim, do logarítmica, acho que não tem esse I depois do T. Ah, o I, né? Isso, Obrigado. por nada, eu lembro. Obrigado, João. Bom, Ah, então como é o traço disso? Pense assim, então, ó.
tem um ponto x, y. Esse aqui é x, né? Isso aqui é y, correto? Então, pense U como sendo o ângulo que faz o vetor x, y com o eixo x, tá? Tá certo? Então, digamos que você está primeiro aqui, né? Você está primeiro aqui, primeiro ponto que você considerou, tá? Se você avançar e pegar um maior, o que que vai mudar? Isso é, qual é o comprimento de alfa? Tá? Então, você tem um ângulo e o comprimento. Qual é o comprimento de alfa de U? O E elevado a 2U, raiz quadrada disso. Isso dá quanto, João? Raiz de 2 vezes. Calma, eu falei E elevado a 2. Raiz de elevado a 2U é quanto? E elevado a U. A U. Então, se você pegar um maior, um 2 maior, o que que acontece com o comprimento? É maior ou menor? Vai aumentando. Assim, se o 1 é menor que o 2, esse comprimento fica maior, correto? A exponencial Isso, de 1 isso. é menor que a exponencial de 2. Então, o ângulo, você rodou um pouquinho para a direita e já o vetor ficou maior, tá certo? Tranquilo? Agora, se você for para a esquerda e pegar um 3 menorzinho, o que que acontece com o raio? O 3. O raio vai ficar menor, né? Porque a exponencial é uma função crescente, né? Correto? Tá bom? Correto. Então, você começa a fazer esse percurso aqui, a curva faz esse percurso, tá? Ela vai girando, vai ficando uma coisa, vai se enroscando, mas ao mesmo tempo vai tendo uma amplitude. Se você volta para baixo, ela vai se enroscando e a amplitude você vai se perdendo, né? Então, qual o limite quando o tende a menos infinito? De x, por exemplo. Vai para zero? 0, y, Zero também. beleza. Então, é por isso que é chamado de espiral, né? Então, ela vai se enroscando. Se você vai para trás, ela vai se enroscando até chegar no zero. Ela nunca vai atingir o zero. E se você for no sentido horário, você vai se desenroscando, tá? Então, o traço é uma espiral que é chamada de espiral logarítmica, ok? Exato. Ok. Uma forma legal de ver essa curva é você pensar assim, uma equação diferencial. É um problema de equações diferenciais. Você pensa num quadradinho, você pensa que tem no meio um pouquinho de açúcar, tá? E você tem 4 formigas nos cantos, tá? Tem 4 formiguinhas aí. Aí, o problema é o seguinte, elas vão andar na direção, elas vão querer atingir o açúcar, tá? Mas elas vão andar sempre na direção em que a outra, a outra formiga da esquerda está andando, tá? Então, ela sempre vai andar olhando para a formiga da esquerda, tá? Então, quando a formiga da esquerda dá um passo para frente, ela dá um passo para frente, mas
assim, não é para frente, ela dá um passo olhando na direção da formiga da direita, tá? Então, esse é um problema que pode ser escrito como uma equação diferencial e você obtém que o percurso feito pela formiga tem que ser exatamente a espiral logarítmica, tá bom? Na verdade, todas as formigas vão fazer o mesmo percurso, tá? Ok? Tem uma muriçoca aqui me perturbando. Tá bom? É um exercício simples, achar essa curva usando essa ideia dinâmica, né? Bom, agora sim, esse é o traço, a gente vai usar, essa curva vai aparecer para frente, é bom que vocês entendam ela, como ela, o traço dela tal, e vamos então achar a função comprimento de arco a partir do zero, tá? Então, função comprimento de arco a partir do zero. Então, a primeira coisa é derivar U em relação a alfa em relação a U. Qual é a derivada de alfa em relação a U? Todo produto aí vai ficar E elevado a U cosseno U Certo? menos, cosseno U menos seno U. Beleza. A A segunda outra, deixa eu ver, coordenada. E elevado a U seno U mais cosseno U. Beleza. Muito bem. Agora, comprimento desse vetor. Raiz quadrada de bota E elevado a 2U em evidência. Tá. Raiz. Pronto, cosseno. Só que isso daí vai ficar 2 aí. Mais. Então, temos E elevado a U, raiz quadrada da soma do cosseno com seno ao quadrado, e a diferença do seno com cosseno ao quadrado, né? Isso. Bom, isso vai dar o quê, então? O que está dentro da raiz dá 2, porque o mais 2 seno, o cosseno vai se anular com outro. Exatamente. Então, vai dar raiz de 2 vezes E elevado a U, correto? Bom, aí você tem agora a função comprimento de arco a partir do zero, por exemplo. Então, você teria a integral de 0 a U do comprimento do vetor tangente. Ou seja, tem que fazer essa integral aí, raiz de 2 é constante, já tirou ela do sinal de integração. Integra em relação a V. A integral da exponencial, É a própria aí você avalia em U e em zero, né? exato. Raiz de 2 2 elevado a U menos 1. menos 1. Muito bem. Pronto, o próximo passo é encontrar a inversa, ou seja, isolar U como função de S. Então, como é que fica? Você teria E elevado a U, vai ser S sobre Sobre raiz raiz de de 2 2 mais 1. mais 1. Portanto, quem é U? U é o logaritmo natural disso daí. Log de quê? De, do S sobre raiz de 2 mais 1. Muito bem. Aí o intervalo, né? U varia em que intervalo? Por definição, U, ele percorre todos os valores da reta, né? E S vai estar em que intervalo? De zero até mais infinito. Esse é maior ou igual que zero, é isso, Francielda? Sim. Porque... Não, a gente tem que ser... Não, o S, qual o menor valor para S? Tem
Alguma coisa aqui que não tá sendo legal, não. Peraí. Esse. Esse é positivo, Franciel. Se você pegar, por exemplo, U igual a meio, quanto é S? Não, U igual a menos 2. Se pegar U igual a menos 2, O S é só ver o que está dentro de parênteses se ele é positivo, né? Para o logaritmo estar definido. então por isso a inversa, ela não está definida. Tem que ver onde ela está definida, né? Pessoal, não é o localismo do módulo, não? Por quê? Não sei porque tem que ficar positivo. Não tenho certeza. Tô perguntando. Não, mas olha o que a gente está fazendo. A gente está calculando o inverso de uma função. Sim. Então tem que. Pera. Então você pode ter razão, só tem que ver direitinho, né? Quando que U é positivo? Quer dizer, a pergunta é, S sempre é positivo? Tem que fazer sentido para você conseguir calcular a inversa aqui, né? Que a exponencial sempre é um número positivo. Quando que isso aqui é positivo? Esse cara da esquerda aqui. Do S maior que raiz de maior que de raiz de menos 2. Isso, Menos raiz de 2, né? isso. Aí isso aqui é positivo, né? Tá certo. Isso quer dizer que U tá bom, tá certo. Beleza. Então, o intervalo novo é o intervalo a partir de menos raiz de 2, correto? Esse valor é atingido para que valor de U? Quando que S é raiz de, menos raiz de 2? É possível? É possível S ser menos raiz de 2? O log vai ser log de zero, né? Não dá pra falar disso, né? Mas eu ainda não calculei o log, estou aqui em cima. Quando que é S, o laranja, é quando que S é igual a menos raiz de 2? Ele tende para menos de 2, quanto o outro tem menos infinito, não? Porque aí vai ficar o eta nt para zero, eta menos 1 vai dar Certo, de então a 2. resposta da minha pergunta é qual? Quando que S é Nunca, igual ele tende nunca, para raiz né? de Nunca. 2. Não tem como. Ele sempre fica nesse intervalo, né? Fica bem próximo. O menor é raiz de... Intervalo aberto. Isso, então o ínfimo, né, é menos raiz de 2, correto? Interessante, né? Porque, ó, era sem rosca, mas o comprimento de arco, ele nunca, não vai ser infinito, tá entendendo? Ele sem rosca, fica se enroscando lá, mas o comprimento de arco sempre é limitado. Não é interessante? É. Né?
Então, agora sim, essa U é o novo parâmetro, né? É S. Agora sim, como é que fica beta? Então, lembre-se, beta de S é a mesma coisa que alfa de U, só que U tem que ser substituído pela sua expressão em termos de S, né? Aí vai dar o quê? Vamos lá. Fica Exponencial disso, né? Que vai ser quanto? Disso. Tá, primeiro exponencial, né? Exponencial de U cosseno de U, né? Quanto é exponencial disso? Ah, peraí, tem o log. Peraí, eu tô roubando vocês. É log, né? Aí, tem um log. Fica exponencial disso aqui dá quanto? S sobre raiz de 2 mais 1. Vezes cosseno disso, que é a primeira Cosseno inteira. do log disso, né? Do log disso. Hoje, de novo, veja que parece que você está, em vez de deixar mais simples, parece que está ficando mais confuso, né? Beleza? É isso que vocês falaram aqui, né? Acho que foi a Luísa, né? Limite quando U tende a menos infinito de S igual Menos raiz de 2. a de 2, e essa é uma função crescente, sempre uma função crescente, né? A gente, no meio do teorema, usou, né? A S é sempre uma função Exato, sempre uma crescente. função crescente. Cadê esse? Aqui, ó. S, então, o ínfimo, né? Essa função é menos raiz de 2, tá? Então, a afirmação diferencial era correta. Isso aqui sempre é positivo, né? Tá certo. Ok. Parece que quando você reparametriza pelo comprimento de arco, fica uma coisa que parece difícil de usar na hora de fazer cálculos, correto? E isso, infelizmente, é o contrapeso, né? Por um lado, você consegue definir os conceitos geométricos de forma rápida, tá? Se sua curva estiver parametrizada pelo comprimento de arco, você consegue ter um caminho mais fácil para construir os conceitos geométricos. Por outro lado, a expressão pode ser mais complicada do que usar um outro parâmetro que não seja o comprimento de arco, tá bom? Então, você ganha, mas perde também, tá bom? Ok. Bom, aí tem os exercícios, né? O primeiro eu fiz lá nas primeiras aulas. O segundo é um exercício, né? Você tem que derivar e integrar. Então, tem que praticar, né? Para quem faz tempo que não calcula uma integral, é bom fazer essa questão, né? E mesma coisa a ciclóide, né? Você tem que praticar aquelas coisas que, de repente, estejam esquecidas lá nesses arquivos, né? Na sua memória, tá bom? Então, isso termina a sessão 3, né? Vocês têm perguntas? A gente pode passar para a sessão 4. Vamos lá. Alguma pergunta, gente? Tem mesmo pergunta? A sessão passada. Em relação à sessão passada, não. Tá bom. Então, agora, nessa sessão 4,
a gente vai supor sempre que a nossa curva já está parametrizada pelo comprimento de arco, tá? A menos que a gente precise usar uma ideia diferente, tá? Então, de agora, nessa seção alfa, sempre estaremos usando o parâmetro S, tá? Então, esse parâmetro a gente tem que usar sempre para esse parâmetro especial. A letra S sempre vai ser nosso comprimento de arco, tá? Ok? Sempre. A menos que a gente diga o contrário. Então, antes de entrar na teoria, eu queria que vocês responderem uma pergunta geométrica bem simples, de vetores no plano. Então, se você tem um vetor dado, digamos, AB, como é que eu consigo encontrar um vetor ortogonal a ele com o mesmo comprimento? Quantos vetores ortogonais a AB tem com o mesmo comprimento? Tem o primeiro que é menos BA, que isso dá 0. E B menos A, 2. Tem dois, né? Porque você tem Isso, a reta normal, exato. E aqui assim. a reta normal. Aí você tem infinitos vetores ortogonais, certo? Esses ortogonais, eu posso escolher dois, exatamente dois, que têm o mesmo comprimento, né? Geometricamente, como é que eu acho esses vetores? A informação que eu estou aplicando aqui para encontrar esse vetor. Rotação. Oi? Rotação Uma rotação de quanto? de 90 graus. Em que sentido? Esse sentido é o sentido anti-horário. Isso para o primeiro, né? É Você encontra então quem? menos BA. Vamos ver, muito bem. Se você aplica a rotação no sentido horário, você obtém quem? O A menos B. B menos A, né? Isso, B menos A. Ah, tem uma muriçoca aqui que não tá deixando rolar nada aqui. Bom, tá certo. Então, se você considera essa base aqui, AB menos BA, e essa outra, AB, B menos A, qual das duas é uma base positiva? Como saber quando é uma base positiva, lembra-se? O determinante tem que dar positivo, então, se eu não me engano, Quem são a linha determinante? Primeira linha é qual? Vamos para essa aqui. AB menos BA. B. E a segunda menos BA. Quanto a Isso. isso? A ao quadrado mais B ao quadrado Que é é maior que 0. positivo, que eu escolhi um vetor não nulo, né? E esse Isso. aqui, quanto? AB, BA, então dá menos A ao quadrado, menos B, isso dá menor que 0. Então, essa Negativo. base aqui é positiva e essa base aqui é negativa, né? Exato. Então, em conclusão, dado um vetor qualquer AB, eu sempre posso construir uma base positiva, desde que ele seja um vetor não nulo, certo? E essa base vai ser ortogonal, né? Vetores ortogonais que formam uma base positiva. Então, isso a gente vai usar daqui para frente, tá? Um vetor dado, sempre a gente vai encontrar um vetor ortogonal a ele, tal que a base formada por ele seja positiva, tá? Nosso vetor inicial sempre vai ser o vetor tangente, tá? Então, seja alfa uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, tá bom? O vetor T de S
por definição, vai ser o vetor tangente, né? Tá bom? Qual a propriedade especial desse vetor tangente? É unitário. É unitário por definição, né? A curva é Exato. parametrizada pelo comprimento de arco, então isso aqui é unitário, tá? O normal, vetor tangente, vai ser, vai ter a seguinte condição. É o único vetor. Então, eu vou escrever esse igual. N de S é o único vetor unitário ortogonal a T de S, tal que a base formada por T de S e N de S é positiva. Qual é, então, esse vetor? Como a gente viu, então vai ficar menos y' de S, normal. Se alfa, né? Se alfa é x de S, Se y de S, y de S, então então T é quem? vai ficar x' de S, y' de S. Então, normal, para ser positivo, a gente vai ficar menos y' de S, Ok, x' de S, que aí muito tem a mesma bem. orientação. Ok. Então, essas duas construções são feitas, repito, para curvas parametrizadas pelo comprimento de arco, tá? Então, por enquanto, a gente não vai se preocupar pela situação prática. Na prática, você teria uma coisa assim, tá? Tem que derivar, calcular o vetor tangente, depois fazer o normal, tá? Por enquanto, você só se preocupa por essa condição simples. Essa condição simples vai permitir que você tenha em cada ponto da curva uma base ortonormal, tá? Então, esse aqui é o desenho. Você tem a curva, em cada ponto alfa de S, você vai ter o tangente, e você tem o normal, que forma uma base ortonormal positiva, tá? Ok? Claro, gente. Certo, professor? Isso para cada valor do ponto, então, do parâmetro. Então, se você variar o S, você encontra uma outra base, tá? Nas condições. Então, esse conjunto de bases é chamado referencial de Frenet, tá? Essa aplicação aqui para cada valor de S, você tem essa base ortonormal, tá? Essa família de bases positivas é chamada referencial de Frenet, de alfa, tá? Ok? De alfa, tá? Em S, né? Bom, se você considera T uma função de S e N como uma função de S, que tipo de funções são essas? São funções sem infinito também, né? Muito bem. Esse aqui, vetor tangente unitário, vetor normal orientado, tá? Vetor normal orientado, unitário, unitário, peraí. Tá? E esse unitário orientado significa aquilo que eu expliquei lá na frente. Isso aqui é uma base positiva, tá? Vetor tangente unitário, vetor normal unitário orientado, tá? Voltando aqui, então, T e N são funções vetoriais de classe infinito. Porque a alfa já é
de classe sem infinito, né? Bom, como se definiria a reta normal, a curva no ponto? Reta, ponto, perdão, a curva, alfa de S, como definiriam vocês a reta normal? A reta normal, a alfa em S, né? A gente já definiu reta tangente, né? É a reta que passa por alfa de S na direção do normal de N de A S. única, isso, única reta Única. Isso. passando por alfa de S, normal, na direção do N de S. Direção de N de S, tá? Reta tangente, reta normal. Normal, pronto. Beleza. A partir daqui, dependendo do livro, você tem uma maneira ou outra de definir o que a gente vai chamar de curvatura, tá? O que a Cat faz ali é fazer uma definição algébrica e depois tentar explicar geometricamente o significado, tá? Então, antes de fazer isso, eu vou tentar fazer o contrário. Vamos tentar entender o significado e depois ver por que a definição algébrica é correta, tá? Então, o que é a noção de curvatura, tá? Então, as retas mais simples que existem aqui, curvatura, são a reta e o círculo, né? Isso aqui, o primeiro conceito geométrico de verdade que a gente vai estudar na 7ª aula, né? Vamos lá. Então, curvatura. Então, a gente pensa assim, uma reta, por definição, é uma curva que não tem curvatura, tá? E um círculo é uma reta que tem uma curvatura, mas que ela não varia com o parâmetro, tá? Então, para nós, a curvatura da reta é zero e a curvatura do círculo é constante. Em que sentido é constante? Então, imagine que você está, uma formiguinha que está andando em torno do círculo. Você, sei lá, você está num carrinho lá, um carrinho de uma bicicleta, sei lá. Será que você precisa mudar o volante, o ângulo do volante para percorrer o círculo? Ou você simplesmente deixa o volante num certo ângulo e dá a curva? Então, o ângulo a gente sempre mantém constante, né? O mesmo ângulo, eu acho. Lucas, Alexa, Luiz, Francielda. Eu também vou com o John. Eu acho que o ângulo fica é constante. A curvatura é constante. Sim, ou seja, o que eu estou propondo para vocês faz sentido, você está lá dentro do círculo, você mora lá dentro, aí você está no carrinho, para percorrer o círculo, Sim, sim, sim. no carrinho, O ângulo da roda fica o mesmo. exato, você fica o volante assim e só acelera constantemente, não precisa mais mover. É nesse sentido que a gente pensa que o círculo tem curvatura constante, tá? Então, essa curvatura depende, na verdade, do raio. O que que acontece se você tem um ciclo menorzinho? O ângulo do volante é maior ou menor? Se você está no ciclo amarelo ou no laranja? No ciclo amarelo, você teria que virar um pouquinho mais, né? Isso. Isso, Se você virar no laranja, você tem que desenrolar um pouquinho, né? exato. Uhum. Beleza? É clara essa ideia intuitiva? Sim, sim. Então, é nesse sentido que a curvatura depende do raio, tá? Então, para nós, por definição, a curvatura vai ser o inverso do raio, né? Por definição, tá?
curvatura de um círculo, por definição, vai ser sempre o inverso do raio, tá bom? Nesse sentido, quanto o maior for o raio, menos curva é o círculo, tá? Quanto menor for o raio, o raio, mais curvo o círculo é, tá? Tá bom? Ok. Então, é isso aí, intuitivamente. Aí depois, você tem que pensar para uma curva qualquer, o que você tem que fazer para encontrar a curvatura. Para uma curva qualquer, o pessoal que vetou essa teoria, o que eles pensaram foi o seguinte, né? Você vai querer encontrar um círculo que seja tangente à curva, tá? Que aproxime o maior possível a curva, tá? A gente tem nossa teoria usada de reta tangente, né? A gente quer encontrar um círculo que seja tangente, né? A curva, que aproxime melhor a curva nesse ponto, tá? Então, se o círculo ser tangente, significa que qualquer diâmetro, o único diâmetro do círculo que passa por esse ponto, ele tem que estar contido na reta normal, tá? Então, esse círculo vai ter a seguinte propriedade, né? Ele existe, né? Ele é chamado de círculo osculador. Osculador, tá? E o raio dele vai ser exatamente que nos dá a curvatura da curva no ponto, tá? Então, ele vai ter um raio, tá? E a curvatura nesse ponto vai ser o inverso do raio, tá? Então, essa é a teoria clássica de curvatura, tá bom? A gente não vai fazer esse caminho, porque esse caminho, ao longo dos anos, foi encurtado por uma definição algébrica, mas a definição geométrica é essa. Seria essa, né? Em cada ponto da sua curva, você sempre consegue encontrar um círculo que aproxima a curva, né? Em vez de ser um vetor tangente, uma reta tangente, vai ser um círculo tangente, né? Uhum. Para tangenciar certinho, o centro do círculo tem que estar na reta normal. E, por definição, a curvatura desse círculo vai ser a curvatura da curva nesse ponto, tá? E, usando a definição de curvatura de círculo, você vai ter que encontrar o raio do círculo e inverter o raio do círculo, tá bom? Então, essa seria a maneira de você construir a noção de curvatura do ponto de vista geométrico. É claro para vocês? Retas têm curvatura nula por definição, círculos têm curvatura, o inverso do raio por definição, e para encontrar a curvatura de uma curva qualquer, num ponto dado, você precisaria fazer essa construção toda, ok? O legal é que esse problema, embora pareça um problema difícil, ele é um problema linear. É muito legal isso, um problema linear. Para encontrar esse centro, o centro do círculo, você precisa resolver um sistema de equações lineares, tá? A ideia por baixo é a seguinte, você começaria assim, ó, você pega um ponto fixado, S0, digamos, você está aqui no intervalo I, você fixa S0, e tem um ponto alfa de S0, tá? Aí você pega pontos próximos, 3 pontos próximos de S0, digamos, esse 1, esse 2 e esse 3, tá? Bem próximos, vamos supor que são próximos. Eu não consigo desenhá-los tão próximos, vamos supor que são próximos. Aí, sob certas condições, eu sempre posso pegar pontos não colineares. Então, eu tenho um triângulo aqui,
e esse triângulo determina uma circunferência, tá? Aí, eu vou conseguir, deixa eu fazer um desenho melhor, tá? Conseguir encontrar esses círculos, tá? Verdes. Esse seria um círculo secante, em certo sentido, tá? E faço o limite quando esses 3 pontos tendem para ser zero, tá? E aí, no limite, eu encontro o círculo escolador, tá? Esse seria a construção geométrica a ser feita, tá? Pegar pontos próximos daquele ponto fixado, tem que pegar 3, sob certas condições, é sempre possível que eles sejam não colineares, tá? E, bom, essa certa condição é exatamente que a velocidade, a aceleração da curva seja positiva, seja não nula, tá? Aí você faz o limite e encontra o círculo limite, e ele vai ser o círculo escolador, tá bom? Então, essa construção é a construção rigorosa do círculo escolador. Você tem que pegar pontos não colineares pertinhos, eles serão os círculos secantes, e aí você faz o limite para encontrar o círculo escolador, tá? Essa teoria funciona sempre que essa construção sempre funciona quando a derivada segunda relação ao comprimento de arco é não nula, tá bom? Bom, então, é claro mais ou menos como seria a construção geométrica? Sim, sim. Tá, então a gente não vai fazer isso e vamos fazer uma definição algébrica e depois tentar comparar as duas, tá bom? Bom, então vamos fazer a construção. Então, esse seria aí um parênteses para fazer uma introdução histórica. Como que esse objeto foi construído quando o pessoal começou a pensar a noção de curvatura de uma curva, tá? Vamos fechar o parênteses e vamos continuar com a nossa construção, tá? Então, vejam, você tem a seguinte propriedade, né? Os vetores T de S e o IN de S são ortogonais, correto? Por outro lado, eles são unitários, certo? Certo. O que eu posso dizer de vetores unitários em relação às suas derivadas? Qual a relação que tem T com T'? Seriam unitários. Linha são ortogonais, né? Também são ortogonais, né? Isso. Beleza. Isso quer dizer o quê? Ó, você tem T e T' ortogonais, T e N ortogonais. Qual a relação de N com T? Dessas duas condições aqui, ó. T Contém ortogonal a N e também ortogonal a T'. Qual a relação de N com T'? N com T', então eles são paralelos, né? Eles são paralelos, muito bem. Tem dois vetores ortogonais a um vetor dado, né? Então, eles têm que estar na mesma reta normal a esse vetor dado, né? Portanto, são paralelos. Então, essa função que nos dá o paralelismo, né? Então, é o que a gente chama de curvatura. Então, existe para cada S e existe K de S, um número real, tal que a derivada do vetor tangente é o múltiplo do normal, ok? Bom,
E esse número vai ser chamado de curvatura, tá? A gente vai depois voltar e ver por que coincide com aquela noção geométrica, tá bom? Tá bom. Bom, então quais são as propriedades de K? Como que eu recupero K a partir de T, linha e M? Quem é K? É o produto interno de T' vezes T' N, porque N é unitário, só fazer produto. Isso, então se você multiplicar essa equação usando o produto interno, multiplica por N, você obtém o quê? Quem é K? É produto interno de T' com N. Muito bem. Então, K é de que classe? A função Ser infinito também. K é do mesma classe de alfa, né? É de classe Isso. infinita. Diferenciável, tá? Uma função diferenciável pode ser calculada assim, né? Bom, mas quem era a telinha? Vamos lá. Eu sei que é alfa-linha. T' seria alfa duas linhas. Isso, exatamente. Aí, e o N eu sei que é menos Alfalinha Y. vezes N, tá? Isso. E quem é a alfalinha? Ela é... Vamos fazer a conta, tá? Então, ficaria x duas linhas, y duas linhas, tá? O segundo vetor fica menos y linha, x linha, correto? Por definição, ok? Ok. Isso vai dar quanto? Dá menos x duas linhas em S, Y linha, Certo? mais x linha, Y duas linhas. Isso é a mesma coisa do que esse determinante aqui, ó. X linha, y linha, x duas linhas, y duas linhas, correto? Correto. Que seria a mesma coisa que calcular o determinante da primeira derivada de alfa, da segunda derivada de alfa, tá bom? Tá bom. Bem melhor assim, lembrar do que a outra. Então é muito mais fácil pensar nessa definição algébrica do que nessa construção, concordam? Para um limite, o limite de círculos, né? Aí é muito mais simples usar essa definição, correto? Então, nossa ideia seria um pouquinho mais para frente conseguir relacioná-las e ver que são a mesma coisa, né? E a forma de lembrar é muito simples. Como se calcula a curvatura, você pega a primeira derivada, bota na primeira linha, a segunda na segunda linha e calcula o determinante, tá bom? Bom, geometricamente, o que significa esse determinante aqui? O que significa calcular o determinante de dois vetores no plano? Significa a gente ver a orientação deles? A área, né, do Ou paralelogramo. na área, paralelogramo, Com sinal, né? Mais ou menos a área do paralelogramo formado por alfa linha de S e alfa duas linhas de S, correto? correto. Alfa duas linhas, lembrar que é T', né? Então você sabe que o T' pode ter, ou ele pode estar aqui, né? T', ó, ele é paralelo. Ou pode estar do outro lado, tá bom? Pode ter T' aqui, tem essas duas possibilidades, né? De qualquer forma, ao calcular essa área, né? Você vai ter mais ou menos K, né?
A área vai ser mais ou menos K, ou K vai ser mais ou menos essa área, correto? Beleza? Beleza. Tá bom. Uhum. Bom, mas a gente tinha uma outra equação por ali que ficou perdida, né? A gente começou a discussão por aqui, né? Mas tem essa também, né? N é perpendicular à sua derivada, mas N também é perpendicular a T. Então, qual a relação que tem T com N'? Também paralelo, ou seja, São paralelos, né? isso. N paralelo a T. Ok. Então, mesma coisa, né? N' vai ser, digamos, lambda de S vezes T de S, correto? Quem é lambda? Correto. Como que você encontra a lambda dessa equação? Multiplica usando o produto interno dos dois lados. N' e com T. Ótimo. N' com T, correto? Correto. Por outro lado, o que acontece quando você deriva N' com T? N com T, perdão. Deriva em relação a S. Bom, por um lado, isso aqui é quanto? Essa função, qual é o valor dessa função? N e T são ortogonais, correto? Então, essa função é quanto? Que função é? É uma função constante. Constante igual a zero. A derivada tem que ser Zero. zero. Por outro lado, use a regra do produto. Como fica? A derivada do N' é T e depois é a derivada mais N' vezes T mais N isso. vezes T', né? Exato. Esse cara é quem? É o lambda, né? A é o lambda, E o outro é quem? O outro? o H. K, né? É, Então, qual a relação de K com lambda? menos. A lambda é igual a Lambda menos menos K. K. Então, essa segunda relação não nos diz, não nos dá uma informação nova, né? Da informação antiga. Então, resumindo, você tem duas equações aqui, ó. Você tem T' de S igual a K de S, N de S, e N' de S igual a menos K de S. Direito isso. Eu posso tirar o S, tá? T', tirar. Tá? Uma função. Essa função é K vezes N, correto? E a função N' vai ser menos K vezes T, tá bom? Esse é o resumo disso. E essas equações têm um nome, tá bom? São chamadas de fórmulas de Frenet para a curva alfa. Fórmulas de Frenet para alfa, tá bom? Como que escreveu isso usando x e y? Como fica? Quem é Y, telinha? Y, X', e Y', C, certo? E aqui do outro lado, como fica? K, K, que é N? Menos Y', X'. X'. Beleza. Aqui fica N, que é menos Y', X', menos Mas T. aí não é YN', então não ia ficar menos Então, aqui Y'. tem duas linhas, aqui tem duas linhas, Não, tô falando certo? isso. Beleza. Aqui T fica é X', Y'. X', Y', né? Uhum. Então, das duas, eu tenho
Então, tudo bem, as duas são equivalentes, né? Só multiplicar... Não, assim, são equivalentes, né? As duas equações são equivalentes, mas eu queria só escrevê-las como matrizes, né? Então, como que fica? Aqui eu posso formar uma matriz aqui, x duas linhas, y duas linhas, menos y duas linhas, x duas linhas, certo? Igual, aqui uma matriz 0k menos k0 vezes menos y', x', menos x', menos y', beleza? Tá certo? Não, peraí. Acho que não. Menos tá onde? Zero K. Peraí, tô perdido agora. X'. Não, que fica aqui assim, né? O que vai ser x' menos y'. Depois vai ser x, y', x'. Isso, era assim, ó. Uhum. Isso. Aí depois viria isso, ok. Depois menos y'. Isso, correto. Beleza? Professor, Bom, oi. o menos y' ali não vai dar problema não? Ali no, na posição 2, 2 2, 2? da resultante. Quando você fizer. Aqui, aqui. Vamos fazer a conta, ó. Esqueça esse lado esquerdo aqui. Faça a conta aqui pela direita. Qual a primeira entrada aqui? Vamos lá. Peraí que eu tô vendo uma coisa aqui. Aí vai ficar menos y', u. Ok. Menos Y'. y', k, né? Ali é um K, né? Pensei que era U. Curvatura, gente. Curvatura. Sim, sim, mas Tá. A seguinte entrada dessa coluna, quanto é? Ali menos K, x'. menos K, X. Ok. A próxima coluna. K, X', e menos K, Y'. Ah, tá certo então. Tá certo. Tá certo? Isso aqui vai ser essa primeira equação, né? Essa primeira Isso. linha, né? Que é igual a isso aqui. Tá? Beleza? Beleza, beleza. Agora tá concordando, Lucas? Sim, sim, sim. Agora, eu quero escrever isso mais simplificado, né? Qual a relação entre essas duas matrizes aqui? Uma está sendo a derivada em cada entrada da outra. Muito bem. Então, se teria... Essa aqui seria a derivada disso, né? Exato. Derivada disso é igual a essa matriz. Que tipo de matriz é essa aqui, primeira? Antissimétrica. Simétrica, muito bem. Igual a essa aqui, tá? As formas de Frenet podem ser escritas em forma matricial dessa forma, tá? E essa matriz é construída como? Quais são as linhas dessa matriz? Então, você bota a matriz, vou chamar ela de X, ok? Ela vai ser
o que está em primeira é o tangente, correto? A primeira linha é o tangente, beleza? E o outro normal. O segundo é o normal. Então, você pode escrevê-las assim, ó. Você bota em linhas, aí você deriva esse vetor. E mesma coisa que fazer produto dessa matriz pela matriz original, tá? Você colocou nas duas entradas menos K da outra, não é? Sim, tá errado, obrigado. Isso. Pronto. Então, agora sim, Alex, isso aqui é uma equação diferencial, né? Isso. Isso aqui é uma equação diferencial. Se você pensar na sim. matriz, seria x' igual a x, correto? Aham. E a ideia, então, é depois tentar resolver essa equação diferencial. Por enquanto, a gente só quer ilustrar, né? Então, vamos retornar. A gente quer estudar a noção de curvatura, né? Historicamente, caras fizeram isso. Defina curvatura nula para as retas, curvatura constante igual ao inverso do raio para círculos. Agora, tente calcular a curvatura de uma curva qualquer. Então, você tem que aproximar ela por um círculo, que é chamado círculo oscilador. O centro desse círculo tem que estar na reta normal. E aí, o raio desse círculo invertido vai ser a curvatura da curva no ponto, tá? Qual a forma prática de fazer? Você fixa o ponto, pega pontos próximos. Sobre essa condição, você tem que os pontos na curva são não colineares, portanto, eles representam um único círculo. Aí você faz esses pontinhos cada vez mais próximos do ponto fixado, aí no limite você tem o círculo oscilador, tá? A maneira algébrica de fazer isso é usar essas equações, né? T e N são normais, portanto, T e N são normais por definição, T tem comprimento constante, portanto, é normal a sua derivada, portanto, e a derivada de t tem que ser paralela a n. Esse escalar de paralelismo, né, é chamado de K e é definido como sendo a curvatura da curva no ponto, tá? A maneira de calcular é resolver essa equação, né, multiplicar usando o produto interno, e no fundo, o que você descobre é que é calcular uma área com sinal, tá? Calcular um determinante bem simplesinho, tá bom? Onde que eu coloquei curvatura? A definição, não coloquei a definição, né? A função K chamada curvatura, tá? Então, K e S edita curvatura de alfa em S, tá? E a função K é chamada função de curvatura da curva alfa, tá? E essa função é chamada função de curvatura de alfa, tá? Ok. Bom, então vamos fazer os exemplos mais simples, rapidinho, para ver que você realmente coincidiu com aquela definição lá, tá bom? Então, lembre-se que... Bom, se você pegar... Não, na verdade, a gente não tem tempo. Eu vou me estender e não posso me estender. Então, vou deixar por aqui, tá? A gente continua na próxima aula com os exemplos, certo? Interpreta a curvatura e tenta tirar essa condição de ter o comprimento de arco como parâmetro, tá? Então, o que vai acontecer é que não precisamos, na prática, reparametrizar pelo comprimento de arco para encontrar o tangente unitário ou normal unitário orientado, nem a curvatura. A gente pode
usar o parâmetro original. Então, a gente na próxima aula faz essas coisas, tá bom? Exemplos e parâmetro qualquer, ok? Ok, professor. Então, nos vemos de novo na quarta, né? Beleza. Então, até, professor. Obrigado. A Luiz, você pode ficar só um minutinho para falar uma coisa? Beleza, professor. Valeu, velho. Até Ok. quarta. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Até quarta. Tchau. Tchau, professor. Tchau.